Caso Adriana Caringi. Um erro de um atirador de elite da polícia de São Paulo levou à morte de uma jovem de apenas 23 anos de idade. O assaltante foi morto, mas a refém também perdeu a vida. Qual foi a reação da família? E a imprensa como se posicionou? O policial que falhou foi punido ou não? O que a polícia aprendeu com esse dramático caso? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime, onde um policial foi duramente criticado pela falha que cometeu no exercício de sua profissão, matando uma vítima inocente. Se você tem mais de 45 anos de idade, com certeza acompanhou o caso Adriana Caringi na mídia, pois foi muito divulgado naquela época e eu vou te garantir, hein? Você vai se emocionar com o relato e imagens que a minha equipe de produção conseguiu. Agora, se você tem menos de 45 anos, vai ter acesso a um dos casos mais emblemáticos da história policial brasileira. 20 de março de 1990, guarde bem essa data, pois uma tragédia aconteceu em um sobrado na Rua Tucuna, bairro da Vila Pompeia, em São Paulo. Um policial do GAT da PM de São Paulo fez um disparo de fuzil que acerta um ladrão que mantinha uma jovem mulher refém em sua casa por causa de um assalto mal sucedido. O problema é que a mesma bala que matou o criminoso também acertou a jovem Adriana Caringi, que morreu na hora, em sua própria residência. Eu namorei com a Adriana Caringi quando acho que eu tinha uns 19 anos, ela também, a gente era praticamente da mesma idade, com diferença de meses. E a gente se conheceu de um jeito muito engraçado. Eu trabalhava na Jovem Pan e tinha aquelas piruinhas que fazem pela cidade de São Paulo, você passa pela piruinha e você ganha um adesivo, ganha uma camiseta, ganha um brinde. E esse dia eu estava perto do Parque do Ibirapuera, eu vi uma menina bonita, falei, caramba, que menina bonita. E ela parou, a gente ficou conversando e tal, e a gente ficou amigo desde esse dia, do primeiro dia. E a gente começou uma amizade que acabou virando um namoro de alguns meses, talvez um pouco menos de um ano. E era uma pessoa muito legal, uma pessoa incrível. A irmã da vítima, Elisete Caringi, presenciou o disparo fatal que ceifou a vida da refém. Ela estava ao lado de fora da casa, ao lado do policial que portava um fuzil de alta precisão. Nós vimos a polícia montar o fuzil em cima do carro dela. Se prepara, pois você vai conhecer toda essa história. Um casal de assaltantes invadiu um sobrado na Vila Pompeia e rendeu Adriana Caringi, sua irmã Silvia Caringi, os seus pais e um amigo que estava na casa da família na hora do assalto. Um vizinho acionou a PM. Com a chegada das primeiras viaturas, os dois marginais não tinham mais como fugir do sobrado e mantiveram as 5 pessoas dentro da casa sob a mira de uma arma de fogo. Os dois criminosos resolveram levar todos os reféns para a parte de cima do sobrado, pois eles entenderam que eles estariam mais seguros de uma eventual invasão policial. Mas olha que interessante, era um homem e uma mulher. Eu fiquei sabendo do assalto, visto que era uma época que a gente não tinha celular nem internet, após, eu acho que foi no Jornal Nacional, se eu não me engano, porque foi um negócio que chocou a todos. E, por exemplo, eu fiquei sabendo que a Adriana tinha falecido porque ligaram para mim, eu vi o telefone dela, até comentei, eu tinha Bina, as pessoas talvez nem sabem o que é isso, Bina é aquele identificador de chamadas, eu vi que era o telefone dela, que também era o telefone da casa dela, falei, caramba, quanto tempo que a gente não se fala, e aí atendi, era uma pessoa, oi tal, José Américo, tô aqui para falar sobre a Adriana, tal, o que aconteceu, ela tá doente? Não, a Adriana faleceu. E eu continuei perguntando, mas ela estava doente, eu não sabia? Não, foi um assalto, você vai ficar sabendo, olha, você desculpa, eu preciso ligar para muita gente, depois você vai ficar sabendo. E foi um negócio chocante, porque isso era à tarde e até começar o Jornal Nacional, visto que nessa época não tinha nenhum programa policial antes do jornal, eu fiquei esperando para ver o que tinha acontecido e foi um negócio alarmante, foi um negócio chocante. O GAT da Polícia Militar foi acionado
para iniciar as negociações visando a libertação dos reféns e a prisão desses dois bandidos. Policiais do DEIC também foram para o local na Vila Pompeia. A tensão, pessoal, era grande e a desorganização da ação policial também era patente. O problema é que a negociação não avançava após 4 horas e os marginais faziam muitas exigências. A jovem Adriane Caringi foi usada como escudo pelo assaltante de nome Gilberto Palhares. Os dois estavam numa janela no andar superior do sobrado. A minha equipe de produção descobriu um dado importantíssimo que você vai saber agora. Presta atenção. Adriana Caringi media 1,80 m, ela era alta. E o sequestrado era mais baixo, tinha 1,60 m de altura, ou seja, a vítima era muito alta e corpulenta, que o marginal que estava armado era baixinho e mais magro. Veja o relato da irmã de Adriane Caringi, que estava do lado de fora da casa, acompanhando o trabalho do GAT. Parecia uma festa, não parecia que era uma situação séria. Que envolvia risco de vida. Exatamente. Minha equipe de produção conseguiu imagens raras da cena do crime, onde uma família era mantida refém. Repare que já era tarde da noite, muita escuridão, e com isso a visão era prejudicada, principalmente para o policial com fuzil, que poderia a qualquer momento disparar contra o criminoso, que mantinha Adriane Caringi como escudo. O assaltante Gilberto Palhares estava irredutível. Ele exigia um carro forte. Ele queria armamento pesado e dinheiro para libertar a refém Adriane Caringi, de 23 anos, e demais vítimas. Após várias horas de conversa e negociação, finalmente, Gilberto Palhares resolveu ceder. Bom, a polícia disse para ele que ia atender o que ele tinha pedido. Ia dar um carro, ia dar um Gol e uma pistola para ele fugir, e aí ele libertaria os reféns. Mas tudo isso era um truque da polícia, eu vou te explicar. Bom, o diretor na época do DEIC, que era o Dr. Cláudio Gobetti, que atualmente está vivo com mais de 90 anos de idade, o Dr. Cláudio Gobetti ordenou que os seus homens providenciassem o material que ele havia combinado com Gilberto Palhares, mas ele queria fazer o seguinte: pequenas armadilhas, pequenas mudanças, tanto no carro como na arma que seria entregue ao criminoso. O veículo que ia ser entregue aos bandidos foi preparado para facilitar o trabalho da polícia caso tivesse uma eventual perseguição. Olha o que os policiais do DEIC fizeram. As lanternas traseiras desse carro foram substituídas por lâmpadas mais fracas, a fim dele não se misturar com luzes de outros carros que estivessem em qualquer tipo de rua. A calibragem dos pneus também foi reduzida para dificultar a dirigibilidade. Enquanto isso, outra equipe mexia na pistola que seria entregue ao ladrão. Então, o delegado Cláudio Gobetti disse na época, abre aspas, desmontamos a arma inteira na pia da cozinha, retiramos só a agulha e fechamos. Todo o aparato exigido já estava à disposição do bandido para que ele libertasse os reféns. Nesse momento, um tiro disparado pelo cabo Marco Antônio Furlan foi ouvido quando o delegado Gobetti subia as escadas para repassar a pistola ao sequestrador. Renata Caringi comentou na época, abre aspas, nunca soubemos o que aconteceu. Nessa busca do meu pai pela verdade, por várias vezes surgiu a história de que estava tudo pronto e o tiro foi resultado de uma disputa entre as polícias para ver quem solucionava o caso primeiro. Após o disparo do fuzil, o bandido morreu, mas Adriane Caringi também foi atingida e caiu falecida nos braços da mãe. Eu acho que quando me contar, a primeira vez que eu ouvi foi realmente no jornal. Depois, muita gente, próprias pessoas da família e próximos à família me contaram os detalhes e eu acho que não só eu acho que São Paulo, o Brasil, todo mundo ficou estarrecido. Foi um negócio assim com proporções dos maiores crimes que já aconteceram nessa cidade.
A ladra Regiane dos Santos se trancou no banheiro. E nesse momento, homens da rota, ou seja, o tenente Ernesto Carlos da Costa, o cabo Edivaldo Nascimento e o soldado Benedito Aparecido Rocha invadiram o sobrado. E segundo eles, Regiane reagiu à prisão e foi morta. A imprensa na época divulgou que Regiane estaria desarmada. Uma das irmãs da falecida Adriane Caringi disse que a mãe conversava com a sequestradora e estava quase convencendo esse casal de libertar a sua família. Mas nesse momento aconteceu o disparo que mudou o curso da cena do crime. Do nada, você ouve, vamos acabar logo com isso. Já demorou muito. E veio o comando para atirar. Foi aí que todos ouviram um disparo de arma de fogo. Conseguimos imagens raras do momento antes do disparo do fuzil. O tiro de fuzil foi disparado pelo policial de elite do GAT da PM. Foi o cabo Marcos Antônio Furlan que fez o único disparo. O cabo Marcos Antônio Furlan disse que viu o sequestrado pela janela e resolveu neutralizá-lo. O disparo foi realmente preciso, atingindo o bandido, mas também acertou Adriane Caringi, que veio a falecer no próprio local. Veja a revolta do pai de Adriana ao perceber que a filha estava morta. Quando a gente foi na missa, pra você ter uma ideia, foi uma missa que tinha umas 1.500 pessoas, eu nunca vi nada igual. E o padre, na época, pediu, falou, por favor, não abordem ninguém da família, porque eles estão totalmente destruídos, estão acabados, esperem passar esse tempo, esse momento. E eu acabei, nesse momento, não falando com ninguém. Antes disso, eu tinha falado com uma das irmãs da Adriana, não lembro agora com qual, falei para saber realmente o que tinha acontecido, e uma amiga próxima me ligou e me contou detalhes que eu não esqueço até hoje. Minha equipe de produção levantou que, segundo a perícia, o disparo do cabo Furlan do GAT atingiu tanto a cabeça do assaltante como a professora de educação física Adriane Caringi. Em entrevista logo após o episódio, o cabo PM Furlan disse que tinha pouca visão do quarto. Abre aspas. Eu sabia muito bem quem aparecia, apesar da pouca visão, e tive a cabeça do assaltante por mais de uma vez na mira. Quando atirei, tive plena certeza de que estava acertando o ladrão e não a moça. A irmã da vítima fatal, Lisete Caringi, disse na época que a ação policial foi atabalhoada. A ação nem a militar com a civil, nem civil com a militar. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que acho que queriam ver quem é que ia ficar com a glória. A mãe da vítima que morreu, Dona Ana Caringi, contou posteriormente o que aconteceu dentro da casa quando da entrada do casal de bandidos. Sentada, e eu aí de pé, e ela me segurou. Onde estava seu marido nesse momento? Meu marido estava aqui, porque ele obrigou ele a ficar aqui. Tinha uma porta, aqui tinha uma porta, e ficar assim. Por que essa porta não está mais aqui, Dona Ana? Porque quando a polícia saiu, eu soube depois, trancaram a porta. E quando a perícia chegou, encontrou fechada, roubaram a porta. E aí a porta está lá no lixo. E a senhora, e a sua filha, estava onde nesse momento? Estava lá. Estava ali, lá. na frente do assaltante. Na frente do assaltante. Dona Ana Caringi mostra que o disparo efetuado foi inconsequente pelas condições da janela do quarto, onde estava sua filha sendo mantida refém pelo sequestrador. E estava assim, a janela estava assim, né? Ele quebrou o vidro, né? Ele quebrou os vidros. Quebrou com as mãos dele? Não, com o revólver. Sabe que ele estava armado com o revólver, só que era bem mais baixo que ela. E segurava ela pelo pescoço, que ela era mais alta, né? Aqui sempre ele atrás dela. Ele abriu a porta para se proteger e pegou uma porção de pacote e fechou aqui, sabe? Fechou para tirar a visibilidade daqui e um pedaço de lá. Então, a visibilidade que a polícia tinha era só desse pedaço, entendeu? Então, eu acho que ele não tinha visibilidade, e ele atrás dela.
Você entende? Então, como que pode fazer uma coisa dessa sem ter certeza, sem dizer, bom, tá, agora. A munição usada pelo cabo Furlan era de calibre 7,62, capaz de estraçalhar a cabeça de um rinoceronte ou matar mais de 5 pessoas enfileiradas. O pai de Adriane, senhor Pedro Caringi, fala do que pensou da ação policial. Minha filha, O senhor ouviu outro tiro disparado logo em seguida? baixo, menor, mas não foi esse que matou minha filha, não. Olha, infelizmente, eu acho que quem está na rua está sujeito a acontecer isso, mas foi um erro grotesco, um erro grosseiro que, sei lá, poderia ter causado uma coisa ótima para a carreira de quem deu esse tiro e para os comandados naquela operação que poderiam ser heróis, os heróis que salvaram a jovem professora bonita. E o que aconteceu foi um absurdo, porque para quem não lembra, vocês estão acompanhando toda a história aí com o Lordello, quem não lembra, ela estava em casa, a casa dela foi assaltada, ela foi feita de refém. Se eu não me engano, o namorado dela, na época, foi buscá-la para fazer alguma coisa, ou foi na casa, ele viu que tinha alguma coisa estranha e fez o que todos nós faríamos, ele chamou a polícia. E a partir disso foi um erro atrás do outro e culminou no maior erro de todos, que foi um atirador de elite da época pegar um fuzil, que segundo falam ou falavam na época, era uma munição que servia para derrubar helicóptero, tamanho o poder bélico dessa munição. Ele acertou o alvo, ele acertou o bandido, que morreu na hora, mas essa mesma bala que acertou o bandido entrou no corpo da Adriana e acabou matando ela também. Então aconteceu tudo isso num único fato. E uma coisa que eu acho que ninguém falou nunca é que para ele colocar esse fuzil, que é um fuzil que tinha 2 pés para serem apoiados, ele teve que ir para o outro lado da rua. E mais uma fatalidade, ele apoiou esse fuzil no carro que era da Adriana, que era um Chevette verde na época. Então assim, é um negócio que o pai dela na época falou, a mãe falou, eles destruíram uma família. Assim, do nada, destruíram uma família. E assim, um negócio dos mais absurdos que eu já vi em casos policiais. Eu não me lembro de nada mais grotesco do que esse erro. Eram muitos policiais e pouca coordenação. 85 viaturas da polícia, entre militar e civil, para pegar 2 pés de chinelo. Ladrões de falsificação de carteirinha. O socorro de Adriane Caringi foi lamentável. Eu vi justamente ela cair naquele estampido, naquele estouro. Pedro Caringi mostra onde o disparo acertou sua filha, de apenas 23 anos de idade. Ela recebeu desta arma justamente um rombo. Aqui tinha um rombo nela. O coronel Vanderlei Mascarenhas foi o fundador do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, e que na época dos fatos era capitão. Ele explicou o que aconteceu sob a sua ótica em relação ao PM que estava com o sequestrado na mira. Ele fez o tiro, um tiro ascendente. Só que o tiro acertou quem tinha que acertar, que era o alvo dele, transfixante, e foi buscar a vítima que estava atrás do lado. Nesse momento, após o disparo, policiais militares entraram na residência e mataram a sequestradora no banheiro. 2 erros graves foram levantados durante a investigação do inquérito policial em relação ao disparo proferido pelo policial de elite, o cabo Furlan. O primeiro era que o atirador, o cabo Furlan, não tinha comunicação com o negociador. Isso é um absurdo. O outro erro foi na escolha da munição perfurante, que não era a indicada para o fuzil usado pelo atirador. Para a família Caringi ficou o gosto amargo da tragédia. A irmã Renata Caringi tenta explicar o sentimento de revolta. A dor que você sente é como se te arrancassem o coração vivo.
tá? É uma dor que só quem passa mesmo sabe o que. Os pais de Adriane morreram sem saber do resultado do processo criminal contra os policiais. Mais uma vez, a morosidade da justiça trouxe o sentimento de impunidade. Olha, eu acho que eu posso estar enganado, mas isso diminuiu muito a vida dos pais da Adriana. Diminuiu, eu não sei, eu não tenho mais contato. Provavelmente eles já são falecidos, porque já eram de mais idade, ela era uma filha assim, temporã, assim. Mas eu acho que isso, a qualidade de vida, se você vê o pai da Adriana falando, oh, vocês mataram a minha filha, isso é um negócio que dói em qualquer pessoa que tá vendo isso. É uma coisa, assim, nossa, dava para ser evitado por qualquer coisa. Acho que se viesse um cara com uma rádio patrulha e falar, ó, pode descer aqui e vai embora. E fizeram isso, fizeram esse carnaval com 50 viaturas de polícia, fecharam uma rua e culminou num negócio totalmente desnecessário, uma pena, uma judiação. Foi só mais uma prova que a vida da gente é, assim, é um negócio muito rápido. Qualquer coisa, você está aqui hoje, a gente está hoje aqui falando, amanhã a gente pode não estar. A menina com toda a saúde do mundo, bonita, jovem, com uma vida toda pela frente, com sonhos para poder formar uma família, e tudo isso foi tirado dela e tirado da família. Ela acabou, a família, tanto que até hoje a família, tentaram, acho que nesse documentário, falar com a família, ninguém, é uma coisa que machuca mais de 35 anos depois. Eu lembro que dias depois eu tive uma gravação, eu estava totalmente aéreo, estavam falando comigo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi um negócio muito triste e, como mais uma vez eu falo, é uma época sem internet, sem celular, foi um negócio gigantesco. Poucas vezes eu vi tantas pessoas tristes reunidas por um crime desse tamanho. Você vê que parece que tinham levado uma pessoa da família de cada uma das pessoas que estavam lá. O governo do estado de São Paulo foi condenado a indenizar a família Caringi pela morte de Adriane. Em seu interrogatório na justiça, o cabo Furlan disse que não sabia quais eram as especificações da arma e que não lhe for exigida outra conduta. O juiz criminal Pedro Aurélio Pires Maringolo afirmou em sua sentença que o disparo que vitimou a professora foi precipitado, inconsequente e irresponsável. O cabo Marcos Antônio Furlan foi condenado em primeira instância a 2 anos de prisão e cumpriu a pena em liberdade. Ele era integrante do GAT desde a criação do grupo, um ano antes desta fatídica ocorrência. Os policiais da rota que entraram no sobrado logo após o disparo feito pelo atirador do GAT e mataram a ladra Regiane no banheiro, sob a alegação de que ela reagiu à ordem de prisão, acabaram absolvidos pela Justiça Militar. Um mês após o incidente que redundou na morte de Adriane Caringi, a Secretaria de Segurança Pública baixou a resolução em 22 de abril de 1990, estabelecendo que cabia primeiro ao Grupo Especial de Reação, GER, da Polícia Civil, negociar a libertação de reféns, e o GAT da PM ficaria incumbida de isolar o local do sequestro. Em 1990, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes FM e num desses dias que chove muito em São Paulo, aconteceu uma enchente e o apresentador do AM da Bandeirantes, o Antônio Carvalho, não conseguiu chegar até a rádio. E me pediram, eu estava por lá, você pode apresentar o programa? Não tem ninguém, por causa da chuva. E eu apresentei esse programa e, coincidentemente, não me pergunte como nem porquê, o cabo Furlan, que foi o policial de elite que efetuou o disparo, foi entrevistado nesse dia. Você imagina aí um moleque de 20 anos, o que eu gostaria de ter falado para ele? As maiores barbaridades do mundo e ter colocado o dedo na cara, mas eu acho que naquele momento eu percebi que a vida já tinha se encarregado de fazer tudo o que eu gostaria de fazer, porque ele estava um caco, ele estava um pó, ele estava destruído. Claro que um dos aspectos que ele estava lá era para falar desse caso, mas ele estava acabado, parece que ele tinha matado a filha dele. Então, assim, eu acho que nada justifica, se ele foi preso depois eu não sei, o que aconteceu com ele, eu só estou falando se existe algum castigo de Deus, alguma coisa.
ele tinha recebido esse castigo com juros. Claro que a Adriana nunca vai voltar, independente do que eu tenha falado ou deixado de falar com ele, que eu acho que eu fui mais duro do que o normal, mas é o mais duro de um garoto de 20 anos, que vai falar o quê? Um cara cheio de energia e com poucos argumentos. Mas eu falei o que eu gostaria de ter falado e ele estava acabado, ele estava muito mal. Não que isso pague qualquer coisa, essa vida não vai voltar, mas enfim, é isso que eu gostaria de acrescentar. Deixa agora eu falar uma coisa para você aí que me assiste refletir. Todos esperam que o policial sempre acerte prendendo o bandido e libertando as vítimas. É importante você compreender que o trabalho policial é de alto risco e por mais que os policiais passem por treinamento e reciclagem, o erro sempre estará presente como em qualquer profissão. Um cálculo mal feito, uma pequena afobação, um estresse momentâneo pode gerar o acionamento do gatilho e, mesmo sem desejar, um inocente pode perder a vida. Bom, para encerrar, eu preciso de uma força sua. Inscreva-se no canal Na Cena do Crime e aproveita também, ativa o sininho de notificação, dá um like e compartilhe as nossas histórias nos seus grupos de WhatsApp e com as pessoas que você sabe que gostam de consumir True Crimes.